Olá pessoal, eu sou o Bruno, responsável pela geração de conteúdo do canal do Transporte Fácil no YouTube. Tá? É uma empresa também de tecnologia, que a gente tem esse canal do YouTube, a gente ensina sobre transporte de cargas. E hoje a gente está aqui no podcast da Jacometo Seguros, com o Luiz, comercial do Transporte Fácil, comercializa nossos produtos, emissor de CTE, TMS e outros produtos. E com a Adriana Jacometo, que também é comercial da Jacometo Seguros, onde ela comercializa o seguro para transporte de cargas, certo? Bom, a gente vai falar hoje sobre o mercado de transporte de cargas no Brasil, né? Como que a gente, a nossa experiência, tanto comercializando seguro, como gerando conteúdo, trabalhando com sistema para transportadoras, tá? E uma das coisas que a gente sempre fala é que todo segmento começa falando, o meu segmento é diferente. E até trabalhar com transporte, até pesquisar, aprender sobre transporte de cargas, eu não acreditava muito nisso, né? Mas hoje, assim, depois de alguns anos, depois de 5 anos trabalhando com transporte de cargas, eu vejo que, sim, o segmento de transporte é diferente. Eu queria saber um pouco de vocês, assim, o que vocês acham sobre essa afirmação? É diferente trabalhar com transporte de cargas hoje no Brasil do que outros segmentos, outros tipos de serviço? Eu não tenho dúvida disso. Tipo, até pensando na minha jornada comercial, já compartilhei isso em outros momentos, né? Que quando lá comecei a estudar sobre sistema de gestão da qualidade, aí vi um pouquinho sobre SASMAC, certificação para transportadoras, né? Aí depois migrei para o processo comercial de e-commerce, que daí deu para ter uma ideia um pouquinho sobre o mercado de logística, né? Que é um dos principais gargalos hoje, né? Na parte de e-commerce. E assim, então tudo estudando sobre o segmento para trabalhar no comercial, fazer uma boa condução comercial. Mas quando eu cheguei no transporte, eu comecei a entender um pouco, eu confesso que fiquei assustado com o nível de burocracia. Eu fiquei até, muitas vezes passava pela minha cabeça assim, poxa, tem gente que ainda tem um sonho mesmo de ter transportadora, porque é um segmento assim que é muito burocrático e vai muito além de colocar o produto, né, no caminhão e sair fazer a entrega. Mais ou menos isso que eu vejo. É muito complexo mesmo. É até meio assustador, né, digamos assim. Claro, acho que todo segmento tem que ter um nível de gestão, mas parece que o nível de gestão da transportadora parece que é mais exigido, inclusive onde é mais difícil cumprir, né? Todos os requisitos até legais, né? Eu acredito, assim, principalmente porque o risco, né, do transportador ali levar a carga até o destino, né? Ele não sabe ali, ele sabe o que ele tem que pôr no caminhão e levar, mas o que tem por trás de tudo isso, assim, eu acho que a maioria do transportador, eles desconhece os caminhos, né? Então, acho que isso é o que dificulta começar a jornada, né? Até ele entender toda essa parte para poder levar, né, até o destino mesmo ali a carga. Acho que um desafio que a gente tem lá no Transporte Fácil é que quando chegam pessoas já com o CNPJ aberto, agora eu quero contratar o sistema. E aí nosso time comercial fala assim, não, você tem que tirar a NTT, você tem que contratar seguro, você já tem. E muitas vezes você pergunta isso, o cara não sabe nem o que é. Tá? Então acho que parte essa dificuldade toda que não é só abrir o CNPJ, né? Então, acho que muito do seu trabalho deve ser fazer isso, né? Explicar o que é o seguro e como funciona, né? É porque ele tem essa noção, né? De que ele abriu o CNPJ, a empresa está pronta, né? Ele só vai lá pôr a carga e vai. Aí ele esquece que ele tem que ter o contador, que ele tem que ter o sistema, que ele tem que ter a NTT ativa, que ele tem que cotar o seguro, que tem que entender o perfil de como ele vai fazer toda a sua operação, né? Para ele conseguir administrar. Então, ele, assim, às vezes, inconscientemente, né, ele não tem esse time, né? Porque ele não trabalha com essa parte operacional, né? Ele acha que que a maioria das vezes ele é o motorista e o proprietário, né? Então ele só quer levar a carga, né? Que aí quando ele começa a conhecer ali toda a parte, que nem o Luiz falou, é um pouco assustador, né? E aí, só complementando, né? Eu acho que alguns casos que a gente já viu, às vezes a pessoa ela tá ali na lida, dirigindo e tal, de repente surge uma outra oportunidade, ele quer complementar, ele quer atender o cliente dele, o embarcador, e aí ele vai para uma operação mais arriscada que ele não tem ideia. Aí entra no termo que você usou, é inconsciente. Aí ele vai lá e contrata um autônomo amigo dele, que é o vizinho dele lá, que tem um caminhão. Às vezes o cara não tem ideia da responsabilidade que é colocar um
um autônomo hoje, né, para complementar a operação dele, porque ele está muitas vezes visando só a receita que ele vai ter do CTE que ele vai emitir ali, que vai entrar no caixa dele. Ele está preocupado com isso. Mas ele não tem noção, até conectando com a parte de seguro, né, da responsabilidade civil que ele tem, que a transportadora dele tem, em prestar um serviço, né, de ele efetuar o transporte de uma mercadoria, muitas vezes de alto valor, que não é dele. Então, tipo, aí ele acha que se colocar um autônomo ali já vai resolver os problemas dele e vai aumentar o fluxo de caixa do cara, mas ele não tem noção do nível de responsabilidade que é em contratar essa pessoa física para complementar a operação dele. A qualidade dos prestadores de serviço pro segmento de transporte tem que ser boa, né? Já Jacometo Seguros é especialista em seguro para transportadoras de cargas, né? A gente comentou de contabilidade, mas não pode. A gente recebe perguntas no canal, por exemplo, onde, claro, lá eu estou me posicionando como, né, de forma genérica, eu não posso dar conselhos contábeis ali. E aí a gente responde, olha, procura o seu contador. E aí a pessoa fala, eu sou o contador da empresa, né? Então, até esse nicho, né? Porque não pode ser qualquer contador. Quer dizer, até pode, mas você vai ter dificuldades. Não pode ser alguém de seguros, né? Não é o cara que faz o seguro do seu carro que vai fazer o seguro da sua transportadora de cargas. Então, devido à dificuldade, vai ficando cada vez mais específico, né? Você tem que achar empresas que consigam te guiar através dessa legislação. No seguro, eu lembro de... lógico, eu tenho um conhecimento geral, não tanto quanto a Adriana aqui, que às vezes o cara até faz um seguro, né? Com uma empresa, tecnicamente, que passa tudo para ele. O problema é gerenciar isso depois, igual o Luiz comentou. Aí surge uma outra carga que a pólice dele não cobre ou que o valor ultrapassa a carga dele. E aí, só que ele só na hora ele tá pensando no faturamento, ele nem sabe. Ele não tem nem a noção, né? Para cumprir as regras do que tá na pólice, porque ele não tem o conhecimento, né? Então ele fica ali... ele tem que estar todo o tempo ali respaldado, né? De todos os profissionais, de cada área... especialista mesmo, para poder direcionar ele, porque ele saiu ali de motorista para poder gerenciar uma empresa, né? Então, ele também tem que ter o conhecimento, claro que ele não vai dominar tudo, mas ele tem que saber ali um pouquinho de cada área para ele entender todo o processo, né? Muito de quando a gente até começou o canal do Transporte Fácil no YouTube, onde a gente, pelo menos, dá uma introdução nos assuntos, explica de forma superficial, indica parceiros, como a Jacometo, foi também não só o dono da transportadora, né? Mesmo uma transportadora grande, muitas vezes muda o gerente, ou muda a pessoa que emitiu os documentos, ou muda o operacional que era responsável pelos seguros. E isso daí de forma generalizada no Brasil, né? Mão de obra especializada. Então, mesmo que às vezes o cara da transportadora, o proprietário, conheça, às vezes a operação dele fica descoberta por falta de conhecimento. E às vezes vem a mudança também da operação, né, Brunão? Só complementando assim, Adriana, porque eu vejo que, eu até conectando um pouco assim com a parte do seguro, né? Hoje muito transportador, às vezes ele opta por trabalhar como subcontratado. Ou seja, ele não assume a responsabilidade direta com o embarcador, mas ele fica ali coberto, né, digamos assim, por uma outra transportadora. E aí, de repente, ele entende uma visão de ganho melhor, ou estrategicamente ele quer fazer essa mudança, né? E aí é onde que ele muitas vezes é pego de surpresa, né? Só até fazendo um gancho aqui com os detalhes, né? Hoje que muitos donos de transportadoras ou quem está na operação não consegue ter essa visão, os gestores não têm, e talvez tem um trocadilho, as letras miúdas dos contratos, né? Da parte de seguro. Aí entra lá, igual o Bruno comentou. Poxa, vem aqui, realmente vou pegar essa carga aqui, eu vou trabalhar, eu vou aumentar meu faturamento, mas não tem ciência, não tem consciência de que se a pólice, né, um trocadilho, obviamente, né, as letras miúdas, se tem a cobertura adequada, se ele de fato está protegido, se ele tem... se ele realmente pode fazer aquele negócio. Porque uma leitura ali, né? Fazer uma leitura, até porque depois as consequências, caso uma eventualidade, né, algum tipo de problema, um acidente, tipo assim, o cara não tem noção das ações que isso pode trazer por trás, né, em relação a... Ele ter que assumir a responsabilidade. Então, acho que quando a gente fala assim, né, de guiar o cara, quando ele chega lá para falar com a gente, que ele acha que ele só vai contratar um sistema comigo, e ele já vai saindo emitindo os documentos e show de bola, e é só receber agora,
Tipo, ele não tem ideia da responsabilidade que ele assume, né? A gente já conversou um pouco sobre isso. E muitas vezes ele não entende que quando a gente apresenta o ecossistema do transporte, que a gente lá no Transporte Fácil, a gente fala, poxa, olha, fala com a Jacometo, que é especializado em seguro. É como se fosse assim, é uma equipe de proteção. Vamos falar assim que nós somos assim pessoas que vamos orientar para que o transportador ou a empresa ela seja profissional e tenha a proteção adequada, a orientação adequada para prestar um bom serviço. Porque às vezes ele não tem esse conhecimento da obrigatoriedade do seguro, né? Ele acha que tem as duas modalidades ali, o seguro de acidente, seguro de roubo. Então, às vezes, ele não tem essa noção que ele precisa ter os dois separados, que ele tem que... são duas apólices separadas, que ele tem que seguir a regra de cada uma individualmente, né? Então, ele acha que ele fez os dois e tá tudo coberto, né? Sem entender ali nos detalhes mesmo. Tem um caso que aconteceu, acho que semana passada com a gente lá no nosso TMS, onde tinha um contador que fazia contabilidade de uma empresa de transportes. E aí eles entraram em contato, como é que faz cancela ou encerra o MDFI? Eu falei, encerrar o MDFI é algo banal, né? Ah, não, é porque o contador já deu baixa no CNPJ e os MDFIs ficaram abertos. A gente falou, caraca, esse é um caso de falar assim, vamos ter que consultar, porque eu não tenho ideia, porque já deu baixa no CNPJ. O contador não entendia muito bem o que estava fazendo. Até para colocar exemplos práticos, acho que brasileiro, a gente gosta de ver a desgraça ali, o perigo que os outros correm, né? Você que trabalha no seguro, quais são os casos assim que você já viu que o cara estava correndo um risco muito grande ou só descobriu depois, por falta de conhecimento, por falta de uma empresa adequada ou de orientação adequada? Assim? Tem muitos casos, né, do cliente que ele, às vezes, é aquela questão, ele fez o seguro, ele entende que ele está coberto, ele acha que ele está emitindo a CTE lá, averbando, e está tudo ok. Mas, assim, no seguro, principalmente o de roubo, ele tem uma obrigatoriedade de ter uma gerenciadora. Então, eu já peguei casos que o cliente ele tinha a apólice, para ele estava coberto tanto pelo acidente quanto pelo roubo, mas ele não seguia nenhuma regra da apólice de roubo. Então, naquele ano, se ele tivesse sido roubado, não teria cobertura, né? Até eu entrar em contato com ele, aí acabou migrando, a gente trouxe ele, né, para a corretora, e aí que foi definir, expliquei para ele, aí ele entrou em contato com a gerenciadora para poder seguir realmente ali sobre as regras, né? Mas ele acreditava que ele estava coberto todo o tempo, né? Ou seja, ele estava pagando o seguro. Estava pagando. Foi justamente isso que ele falou. Ele falou, nossa, mas eu estava pagando. E se tivesse roubado? Se tivesse roubado, não teria cobertura. Aí ele, nossa, mas... E ninguém me avisou. Aí entra a questão de realmente, às vezes, falar que o outro profissional não avisou. Pode ter avisado e no momento ali ele não entendeu, né, nos detalhes o que era uma gerenciadora. Talvez faltou uma falta ali, uma comunicação mesmo, né? Seria mais... Mas acontece, né? Muitos casos de vários... Eu acho que tem a ver com aquilo que a gente comentou, de pessoas que não são especialistas, que não têm experiência no segmento. Né? É bem isso que você falou mesmo, porque a corretora... Hoje, qualquer corretor pode vender, né, o seguro de transporte, mas é o que você já havia tocado antes. É a especialidade, você saber nos detalhes, porque cada operação tem um perfil, cada cliente tem... um faz um percurso, outro faz outro carrega uma mercadoria. Então, tudo isso a companhia avalia assim, muito individualmente, né, do cliente. Né? Então, e às vezes ali o corretor que vende o seguro de transporte, mas ele não tem um conhecimento mais a fundo, passa esses detalhes que lá na frente o segurado vai descobrir de uma forma não muito agradável, né? Complicando um pouquinho mais esse assunto, né? A gente teve mudanças recentes, né? Recentes sim, menos de um ano na legislação de seguro, né? Agora o seguro de roubo se tornou obrigatório. E aí eu imagino a dificuldade que é atualizar os clientes sobre isso. Né? Para a gente que produz o conteúdo, a gente que tem que ficar trazer isso com uma certa antecedência, já é difícil identificar essas mudanças e quais mudanças que realmente vão gerar impacto prático, né? Como que o mercado vai se adequar a isso. Agora, mesmo que a pessoa siga, daí tem alguma mudança, essa atualização do conteúdo também
Eu vejo que é um grande desafio. Pelo menos pra gente, enquanto, né, Sim. prestador de serviço de software, né? A gente tem que se atualizar, como para vocês até atualizar os clientes, de que agora eles têm que... Que tem que ter os dois. Isso. Se tornou Como é que tem obrigatório. sido, assim, para vocês essa atualização da legislação? Explicar para o cliente, olha, você só tinha o RCTRC obrigatória, agora você tem outras, né? Outras obrigações. Ele ainda, assim, tem muito transportador que ele vê só como de acidente obrigatório. Aí, quando você dá a notícia para ele que o de roubo se tornou obrigatório, ele assim, mas a minha mercadoria não tem risco, ela não vai ser roubada. Então, assim, até você explicar para ele que se tornou obrigatória e que sim tem um risco, né? Indiferente da mercadoria. Ele está num percurso ali e pode ser abordado a qualquer momento, pode ser roubado, né? Então, essa questão de você explicar mesmo, dele entender que é necessário, porque ele acha, não, mas eu transporto uma mercadoria que ninguém tem interesse de roubar. Mas uma hora um vai ter interesse de roubar, né? Então, assim, acho que essa é a principal ali, para despertar essa necessidade para ele ali. E já é legislação, né? Não Sim. É nem por... Então, a gente estava comentando também, eu e sempre comentamos da informalidade do setor, que é bem alto, assim, né? E aí, às vezes, a gente vai fazer um conteúdo, como, vou dar um exemplo aqui, né? Que não tem a ver com seguro, né? Quando a gente fez um vídeo lá no nosso canal, carta frete morreu, não existe mais carta frete. Que muitas vezes até as pessoas usam esse termo para se referir ao próprio CIOT. Uhum. Mas tem regiões, tem transportadores que ainda utilizam carta frete. E aí eu chego comentários no YouTube, como que morreu? Eu uso todo dia, entendeu? Bruno, recentemente, acho que ontem na reunião, numa reunião com o embarcador, na verdade, aí ele estava preocupado com o rastrear a carga dele. Tipo assim, pelos motoristas. Daí ele tava bravo porque quando chega num determinado ponto da estrada, eles trocam o motorista e eles fazem troca de carta frete. Então, tipo, eles trocam, tipo, é um universo assim, que eu fiquei assim, nunca tinha passado pela minha cabeça, mas o cara, embarcador, preocupado em rastrear a carga dele. E aí ele falou assim, porque chega lá no posto, daí eles fazem aquelas jogadas dele, fica trocando carta frete um com o outro, daí é o outro motorista que assume a minha carga e eu fico totalmente perdido, sabe? Então, assim, entra nisso. Então, e tem a ver com o processo, com a inconsciência mesmo do mercado de não entender todos os processos. Porque quando a gente fala de carta frete, obviamente a gente está falando ali de transportar com autônomo. Fala assim, mas poxa, não tem nada a ver isso com seguro? Cara, como não? Só o fato de você contratar, né, um autônomo, você tem a responsabilidade do seguro, que tem a ver com a carga e outros fatores. Só que assim, antes do motorista, desse autônomo sair, tem um requisito lá da apólice, que a Adriana comercializa lá, que tem que passar por uma consulta. Você não pode liberar essa viagem, senão com aquele determinado motorista, se ele não for previamente aprovado ou o risco aceito pela seguradora. Então, assim, uma coisa é a seguradora assumir o risco daquele transporte. Outra coisa é o dono da transportadora, vamos assim dizer, ele se responsabilizar por esse risco. Até, Adriana, tipo, complementando, já aconteceu, assim, alguns casos de às vezes o dono, né, a operação de transporte não atender o requisito da gerenciadora de risco e o cara ter que tirar dinheiro do bolso, assim, acho que você pode até falar melhor que a gente, porque assim, alguém vai pagar o prejuízo. Com certeza. Nós temos um cliente, inclusive, bem recente, ele tinha uma regra para seguir justamente ali do autônomo, que ele tinha dentro da pólice dele para seguir a regra de consulta, de histórico, e ele não seguiu. Ele acreditou que tá tudo ok ali com o motorista e liberou a viagem. E o motorista levou a mercadoria. E aí, assim, justamente, aí como ele não seguiu a regra, isso teve um custo mais alto para ele. A companhia, ela arcou até um determinado valor e ele arcou com a participação obrigatória, né, que vem discriminado lá pro segurado por ele não ter cumprido as regras, né? Então, essa questão do autônomo aí eu acho que hoje no mercado ela é bem séria e vista assim como grande risco dentro das companhias. Falando das companhias, parece que, pela experiência que a gente tem lá conversando com as transportadoras, né? Parece que mais forte até do que a legislação, ou até o risco de perder dinheiro, é o
cliente, o embarcador pedir ou o embarcador mandar, né? Parece que a lei é o que o embarcador quer. Então, e eu vou conectando isso com a informalidade que eu comentei, que eu acho que é o nosso grande desafio, que é tirar essas pessoas da informalidade, que pode ser inconsciente ou consciente, né? Porque tem, eu não vou fazer porque eu não quero pagar seguro. Tem N situações, né? É fazer as empresas serem profissionais, né? Quando chega, tem alguém no canal no YouTube ou chama a gente lá no WhatsApp, fala com o nosso comercial, mas eu faço assim. Fala, dá para você trabalhar assim na informalidade, mas você nunca vai ser uma grande transportadora, você não vai ser uma transportadora reconhecida, você não vai pegar os melhores fretes, os grandes embarcadores não vão nem olhar para você, se você não souber o que você está fazendo. Então, essa transição, a gente conseguir guiar, acho que é o maior desafio assim, do segmento. O cara começou com um caminhãozinho, dele vai indo, ele vai aprendendo, aí ele vai conseguindo cumprir todos os requisitos, vai acompanhando toda a legislação, até que ele vira uma transportadora de renome, vamos dizer assim, né? Consegue contratos grandes, então acho que isso tá alinhado tanto com a gente que é no TMS, né? No TMS, sistema para transporte, como para vocês no seguro, né? Sim, porque é uma parceria, né? Porque ele se sente, eu acho que quando ele entende do que ele precisa e ele... aí ele vai lá e contrata a CTE com você. Você indicou para estar fazendo o seguro. Na hora que eu estou fazendo a cotação, eu indico uma gerenciadora. Aí ele já contrata a gerenciadora. Então, vai ali fazendo um ciclo que ele se sente, né, que ele está, que nem você falou, protegido mesmo, né? Aí ele se sente mais confortável. Aí ele vai entendendo também que tudo vai ficando mais fácil, né? Porque quando começa a rodar, eu acho que esse medo do primeiro impacto, assim, mas depois que começa a rodar e ele vai tendo apoio, né? De parceiros, eu acho que para ele fica mais fácil ali para ele seguir como se diz, na empresa dele mesmo e ir crescendo mesmo, né? Até porque isso vai acontecendo já com a empresa rodando, né? Normalmente. Né? Normalmente, quando eu vou para reunião comercial, cara, a gente está falando de sistema, gestão financeira, não porque eu sou profissional, eu quero indicadores, eu quero... Né? Cara, você já emite CTE? Não, eu só transporto aqui na informalidade mesmo. Às vezes eu peço para um amigo meu da outra transportadora só fazer um CTE lá, só para com coisa que, assim, nossa, resolveu a vida. Peguei um CTE da outra transportadora ali, pronto, tô protegido. Trazendo um outro tópico aqui, que eu acho que, falando da complexidade do segmento, né, que entra na especialidade, é a questão do MDFE, que é um documento... o manifesto, né, de carga, é um documento tão importante e que tem acho que é até mais importante até do que o CTE em si, claro, porque todas as informações ali, é uma forma que, talvez, né, de uma forma bem simplificada, que a NTT olha para aquilo. Então, por exemplo, quando você faz a verbação lá no MDFE, consta o registro, o seguro, o código de CIOT, vale pedágio, né? Que é outro tema também aí do mercado de transporte que o pessoal chega até a arrepiar. Mas assim, eu acho que daí o fato de ter esse documento, de ter essa responsabilidade, eu acho que isso cria uma complexidade para tudo. Porque tanto da nossa parte em monitorar a legislação para deixar o cara realmente protegido, mas lá no comecinho tem a ver com o contador. Por isso que a gente até falou do contador aqui no começo, ser especializado. Porque o contador, ele pode manjar de fazer o fiscal, que é o que vai tributar ele. Beleza. Mas aí o complementar, que vai salvar o cara de outros problemas, de multa com vale pedágio. Então, assim, e aí a gente entra naquela. Cada estado tem uma legislação sobre isso. Então, assim, o contador, ele tem que... Se ele atende uma transportadora que atende o Brasil todo, ele, no mínimo, tem que entender todas as regras de MDFE de todos os estados. Não tem para onde fugir. Não tem. Outro tópico que eu queria trazer, a gente trabalha com software há alguns anos, né? E lá no Comercial Clube a gente sempre fala, né? Que é tecnologia, processo e pessoas. Então, tecnologia, tem lá o sistema tem... Inclusive, será que o sistema tem? Não, nosso sistema vai ter tudo. Inclusive, o nosso maior desafio é fazer os clientes usarem tudo que o sistema tem, porque já tem, né? E aí, usar essa tecnologia para automatizar alguns controles, como, né, o do seguro mesmo, que o nosso sistema consegue. Você coloca lá o valor da apólice, bloqueia a emissão do CTS se for passar, tipo de carga. Então,
mesmo que você saiba, você consegue automatizar e gerenciar isso de uma forma não manual, né? De uma forma mais simples. E as pessoas, né? As pessoas dos processos, que eu acho que é o grande desafio hoje, daí conectando com tudo que a gente falou de informalidade, da pessoa não saber ou fazer errado, como que a gente coloca esses 3 funcionando, né? Liso, redondo, para a transportadora evoluir profissionalmente. Acho que esse é o nosso desafio, conectar os 3. Claro, até compartilhando assim, da nossa experiência, né, como empresa de software, tecnologia especializada em transportes, né? Muitas vezes nosso cliente, às vezes ele perde um funcionário ali que já estava razoavelmente qualificado para ajudar na operação, né, atender tudo. Aí entra uma nova pessoa. Daí o dono da transportadora liga pra gente e acha que é só a gente dar um treinamento de botão. Só não, clica aqui, aperta aqui, digita tal, não sei o que, pronto, resolveu a vida. Só que aí esse cara que chegou, esse funcionário que chegou ali, ele vai às vezes por um treinamento, às vezes o dono da transportadora, ele faz questão de investir, né? Assim, não, eu quero uma reimplantação aqui, mas a pessoa que foi contratada, ela não entende nada. Aí quando a gente vai lá e fala, poxa, você tem aqui, sei lá, o documento XML, porque aqui nessa parte, se você não tiver, você tem que digitar. Porque tá vendo aqui embaixo, ó, aqui é onde tem que fazer a verbação do seguro. A verbação? Mas o que é isso? Daí? Aí o cara acha que é só clicar em botão, e não é. Tipo, o botão é a última etapa, e assim, se ele não entender quando ele tem que compor uma documentação fiscal, o que tá ligado àquilo, que entra muito. Todo o processo, né? Todo o processo. Tipo lá, o cara ele transporta com container. Pô, tem gente que nem sabe que tem que supostamente fazer a verbação do container. Então vai lá. Então assim, não é só botão, é o conhecimento do negócio. Então assim, chega um funcionário novo na firma, beleza, olha, vou arrasar aqui, mas a hora que vai pra gente dar, não é só botão. O cara tem que entender assim, porque senão vai continuar no escuro e muitas vezes vai gerar prejuízo isso no final das contas lá. Nosso suporte em implantação passa por bons bocados lá, às vezes, né? Deu exemplo de seguro. O sistema trava quando passa o valor da apólice, né? E aí, uma sexta, 6 horas da tarde, o cara, tô tentando emitir o CTE e daqui não pode. Falou que valor apólice não permitido. O nosso time de suporte não pode ser também só um suporte de botão. Eles têm que entender. Eles chegam assim, olha, liga para sua seguradora ou fala com o proprietário, era até um funcionário. Porque eu posso até liberar o parâmetro para você, mas vai dar problema. Sim. Se der problema, você tem ciência. Não, eu quero liberar o caminhão. Eu falei, não, conversa lá, me formaliza que eu tenho que liberar esse parâmetro para você, porque senão daí a pessoa fica brava até com a gente. Pela falha da qualificação do que o cara tá fazendo. Sabe? É que eu acho que é um ponto assim muito complicado dentro da transportadora. Ontem mesmo peguei uma pessoa recém-contratada dentro de uma operação que é muito grande. Ela me mandou mensagem para saber se era nós que cuidava do rastreador. Aí eu falei, mas como assim? Qual que é a sua dúvida? Aí ela falou, não, mas não é vocês que tem que ter o rastreador? Vocês que fornecem pra gente? Aí eu falei, não, você vai ler a sua apólice, ali tem um valor, que você, a partir daquele valor, o seu motorista, no caminhão dele, tem que ter o rastreador, e você vai entrar em contato com a sua gerenciadora. Ela, mas como assim com a gerenciadora? O que ela vai fazer? Aí ela vai espelhar esse rastreador para monitorar todo o seu percurso com a carga. E assim, é uma operação muito grande, que a pessoa que estava lá saiu, e aí foi introduzida outra pessoa que, na verdade, assim, ela não tinha o conhecimento básico da apólice. Então, o que eu estava falando para ela ali era totalmente... Ela não sabia nem como funcionava a apólice, na verdade. Então não era só apertar botão, né? Não, ela não tinha nem a noção do processo. Exatamente. Aí você tem que... né? Aí eu falei, olha, eu vou pegar a apólice, vou ler com você, vou te explicar nesse detalhe. Então, aí ela fica ali um período. Se ela for desligada, vai entrar outra pessoa. Então, é um suporte que nós temos que estar preparado para dar, porque dentro da empresa, às vezes, não tem uma pessoa para treinar. Né? Essa colaboradora, inclusive, tem que ver uma playlist sobre seguro no canal do Transporte Fácil. Sei. Que ela vendo lá, pelo menos ela vai se localizar. Nossa, ela totalmente, assim, ainda comentei hoje. Eu falei, nossa, e como assim? Porque não é uma operação, vai fazer 2, 3 viagens, é uma operação simples dentro dessa transportadora em específico. É uma transportadora que tem 200, 300 operação dia, assim, dia não, mês, né? E ela estava assim,
que não tinha um caminho ali. Aí eu até comentei com ela, eu falei, mas você não tem um gestor? Aquele teu antigo gestor não está aí para poder estar te auxiliando? Ela, não, eu vou verificar com ele. Então, assim, às vezes o próprio funcionário, né, com medo até de chegar para o gestor para talvez falar, não, eu não entendi essa parte, não chega. E aí onde acontecem os erros, né? Porque se ocorre um sinistro e ela não está cumprindo ali com o mínimo que está na apólice, um movimento que a gente percebe que são empresas mais profissionais, pelo menos, empresas que entendem um pouco mais de gestão. Onde o embarcador ou a indústria fala assim, acho que a gente vai parar de contratar autônomo, a indústria, a gente vai abrir a própria transportadora. Aí pega alguém de outro departamento, vai lá uma transportadora ver o que precisa. Mas esse e ocorre muito, né? Nossa, deixa eu conectar com isso, né? Em relação a isso. Às vezes o embarcador acha que ele vai resolver um problemão. Até porque assim, a gente sabe que existe uma estratégia fiscal que quem manja consegue se beneficiar disso. Sim. Mas aí eu vou citar um caso, né? Óbvio, não vou falar o nome, mas normalmente é a persona, né? A figura da TI. É o cara que liga, é a empresa grande, então assim, tudo, né? Tudo começa lá pela TI, que é a TI que tem que fazer a avaliação. Daí o cara da TI liga pra gente, passa lá, conversa, né, com o nosso pré-vendas e vai pra uma reunião comigo. Já aconteceu isso, inclusive recentemente, né? Beleza. Então, você é da TI. Quem que cuida da parte dos processos da transportadora? Não, ninguém. Nós somos embarcadores, a gente vai começar a transportadora agora, tal. Assim, você conhece sobre o ecossistema do transporte? Que entra naquilo que você falou, Adriana. A pessoa entra lá, ela não entende qual que é o papel da seguradora e da gerenciadora de risco, da empresa que faz o rastreio do caminhão, não entende o papel do software, enfim. Aí, e eu lembro até em uma reunião comercial, o cara falou assim, não, me apresenta o sistema. Falei, cara, você não sabe nada sobre o processo de transporte. Daí, não, eu quero só avaliar o sistema. Eu falei, você sabia que o transporte, daí eu vou conduzindo o cara. Olha, primeiro tem a estratégia da contabilidade que você tem que cuidar lá. Não é só CNPJ, a inscrição estadual, para depois a gente avançar com a NTT para você fazer seguro. Daí o cara, não, mas eu não sei nada disso. A diretoria só pediu para eu contratar um sistema. Eu falei, cara, então daí o que acontece? Eu já tenho até pronto lá um slide. Eu apresento os processos de tudo que tem dentro do ecossistema de transporte, que quando entra na parte de gestão, então, assim, uma coisa é resolver a burocracia. Uhum. Começou a rodar, beleza, contratou a Jacometo lá, já está com o seguro bonitinho, integrado e tal. Agora vem o processo de gestão, que daí eu vou conectando isso aqui. Daí eu faço essa analogia. Daí aconteceu que nessa reunião específica, né, a pessoa falou assim, não, me apresenta o sistema. Eu falei, olha, eu não vou perder o meu tempo e nem vou tomar o seu tempo apresentando o tela e botão de sistema. Você não sabe o básico. Aí o que eu fiz? Peguei esse meu slide, compartilhei ele. Olha, mesmo, uma transportadora funciona isso. A burocracia é essa, a gestão é essa, tá bem detalhadinho. Aí ele falou assim, Luiz, tá bom, agora eu entendi. Aí, sei lá, eu tinha até dado lá no CRM, eu perdi o negócio. Falei, nunca mais eu vou falar com esse cara, é uma empresa grande e tal. Aí, sei lá, 2, 3 meses depois, ele falou assim, Luiz, eu tô com a minha equipe aqui, tem contador, não sei o que, você pode fazer aquela apresentação que você fez, aquele slide? Aí eu vou pra reunião, explico o processo, daí a gente faz todo o engajamento, porque daí é nesse momento que cai a ficha do cara, que não é só sistema. E aí ele compra a ideia porque ele entende cada passo que precisa para a operação dele funcionar, né? Isso, porque ele tá saindo só de embarcador, né? Agora ele às vezes nem entende, ele acha que ele só vai emitir o CT. Sim. Aí tem gente que fala, pô, você vai emitir porque o CT. É uma operação totalmente, né? Totalmente diferente. Você entende que o CT é um documento que te dá o direito, você está fazendo um serviço e você vai ser remunerado por aquele. E tem embarcador, às vezes, que procura a gente querendo emitir CT, mas nem sabe por quê. Ele acha que só tem que emitir o CT, ele mistura a parte CT com o MDFE. Então, assim, acho que a importância. E ele não sabe. Não sabe. Então, assim, acho que a importância da gente esclarecer isso, né? Que a gente se esforça para ter essa condução com os conteúdos do canal, explicando porque, assim, para o cara ter um mínimo de consciência para ele escolher o que ele vai fazer. Seja lá o embarcador grande que já vai formalizar a transportadora, que vai... ou às vezes o embarcador, ele quer abrir a transportadora porque ele não quer contratar autônomo. Mas daí ele abre a transportadora e vai continuar contratando autônomo. Então, tipo... e não querendo desanimar, né? Quem quer abrir uma transportadora ou quem quer... Ou qual embarcador quiser abrir uma transportadora. Mas você tem que saber o que você vai passar, que são outros problemas, né? Às vezes você está lá com problemas contratando uma transportadora ou um autônomo,
Mas se você abrir, você também vai ter outros problemas que muitas vezes não estão claros, né? E aí, às vezes, a gente apresenta isso antes e o cara pode decidir até não abrir mais a transportadora. Falar assim, não, eu prefiro ficar com o problema de trabalhar com uma transportadora ou trabalhar com um autônomo filtrar mesmo. Ali, né? E até porque, assim, as reuniões que eu já fiz com grandes embarcadores que quer formalizar, eles só dão conta, às vezes, na reunião comercial. Eu falo assim, olha, vamos falar agora, vamos ser bem prático, ao nível operacional. Quem que vai emitir o CTE? É a dona Joana, que faz as notas. Eu falo assim, você está entendendo que... Aí quando eu abro, né, um mapa lá dos processos, você está entendendo que aqui ela vai vestir o chapéuzinho da indústria e aí quando chegar 10 horas da manhã, ela vai ter que colocar o chapéuzinho da transportadora? Você entendeu que o seu financeiro... Aqui ele vai fazer toda a parte de fatura, o controle de faturamento aqui, que é da sua indústria, mas depois do almoço ele vai ter que logar no outro sistema, porque é uma outra empresa, é uma outra gestão, e ele tem que colocar o chapéuzinho um outro seguro. De um outro seguro. Então, assim, aí a nível operacional, né, quando a gente traz essa clareza, aí eles dão conta, assim, que às vezes até não né, literalmente, mas a sobrecarga de trabalho, de responsabilidade, o nível de qualificação, né, para executar aquelas funções. Aí muitas vezes o pessoal, eles dão um passo atrás, vão estudar mais, aí vão lá no YouTube, e a gente, quando identifica isso, a gente envia alguns materiais que a gente tem, falando sobre seguro, sobre as contratações, sobre diferenciação de sistemas, enfim, tudo que a gente tem lá, assim, de uma maneira para... É que eu sempre falo, é o ecossistema, é apresentar o ecossistema para o cara para deixar ele escolher o que ele vai fazer. Ele está consciente ali, né? Nas decisões dele, para poder estar fazendo da maneira ali correta, né? Exatamente. A gente tinha falado a frase, né? Abrir uma transportadora não é aprender a carregar no caminhão e levar. E sair dirigindo. É uma coisa mais complexa, né? Sim. Entra o clichê, né? Quando eu abrir. Não o segmento de transporte é diferente. É diferente. Teve uma vez que eu estava treinando alguém para o comercial. E aí a gente foi acho que era uma palestra sobre contabilidade para transporte, inclusive. E aí no final do dia, assim, acho que era o primeiro ou segundo dia da pessoa, daí eu falei assim, o que você aprendeu? Daí ela falou assim, olha, primeira coisa, que eu nunca quero abrir uma transportadora. Falou, não quero abrir uma transportadora não. Mas é isso que eu aprendi hoje, dei risada, né? Mas, como eu falei, tem que... É vantajoso, é legal, é lucrativo, né? Trabalhando certo, mas tem os desafios. Muitos detalhes, né? Tem, legal, Bruno. Você falou de lucrativo. Tem um cliente que a gente está negociando, né? A transportadora. Aí, assim, transportador normalmente tem essa característica, assim, de muita escassez, né? Nossa, tudo é muito difícil, tal. Só que daí, tipo, final de semana, ele fala assim, nossa, essa semana foi tenso, eu tenho que ir lá andar de caminhão, vou até pra minha chácara andar de lancha, tal, porque... E aí tem muito desse contexto, assim, né, do cara ter um grande patrimônio, né, e não... Às vezes ele não tem noção, mas o ponto que eu quero chegar é que, apesar de a gente falar muitos pontos negativos, né, eu vejo que até numa reunião eu comentei com uma pessoa lá, ele se reclamando do segmento. Eu falei, cara, mas vamos combinar. Se você tem maturidade que tem de gestão, não estou falando nem da parte burocrática, fiscal, falando de gestão mesmo. O cara é gestor de negócio, o cara é empresário, o cara consegue fazer grana. Eu falei isso para ele. Eu falei assim, olha, já vi que vocês têm maturidade, tem uma boa estrutura, então você fica reclamando aí, mas eu sei que você é rico. Brincando assim na reunião, né? Daí ele falou assim, não, Luiz, de verdade, você tá certo. Tipo assim, então o que eu quero dizer é o quê? Se você se você se tornou empresário ao acaso, né? Que está conhecendo agora, sabe que vai ter que pagar lá seguro, um monte de outras empresas, software. Cargos, né? Se especializa em gestão, tem um sistema bom para te ajudar a ter um bom plano de contas, sabe? Assim, é o básico, porque assim, um negócio, né, independentemente do tamanho, independentemente da operação, da complexidade, da burocracia, acho que quando o empresário, né, quando o transportador, ele tem essa maturidade de fazer gestão da empresa, ele consegue, assim, né, crescer e faz a grana dele, digamos assim. Com certeza. Bom, pessoal, hoje a gente conversou aqui sobre os principais desafios do transporte de cargas no Brasil, segundo aqui a nossa visão do transporte fácil, né? Nosso TMS, nossos produtos de tecnologia e o nosso canal no YouTube. E com a Adriana da Jacometo Seguros.
Então, nos próximos podcasts, nós iremos falar sobre temas específicos. Esse, né, episódio de hoje, esse tema de hoje foi só para a gente fazer uma coisa geral, ter um assunto geral sobre como está o mercado de transporte de cargas e introduzir esse primeiro podcast aqui do que a gente vai fazer ao longo do tempo, tá? Então, gostaria de agradecer ao Luiz, Transporte Fácil. Obrigado, Luiz. Você também, Adriano. Se quiserem se despedir também do pessoal. Imagina, eu que agradeço. Muito bacana a gente começar o tema. Claro que a gente vai avançar outros assuntos, mas acho que a gente continua o trabalho aí. Quem precisar de orientações sobre qual sistema contratar ou entender um pouco mais sobre o ecossistema, que daí a gente vai chegar na Adriana para falar sobre seguro também, que é um dos tópicos. Conta com a gente aí para ajudar a conduzir o assunto, a trazer clareza para o projeto. Obrigado. Também queria agradecer ao Bruno, ao Luiz, né, da Transporte Fácil, que a gente trabalha sempre em parceria, né, para poder estar atendendo melhor ali o transportador. E estamos à disposição, né, nos próximos podcasts para a gente debater alguns assuntos que vai ser bem específico mesmo do transporte, né? Queria só agradecer a vocês. Obrigado, Adriano.